Na manhã do casamento de Wyatt Lawson, tudo parecia perfeito, até sua noiva desaparecer, deixando apenas um bilhete para trás. Humilhado e de coração partido, Wyatt se dedica ao trabalho, sem esperar que o consolo viesse de Emma Carter, a discreta empregada da fazenda que sempre esteve por perto. Mas ao encontrar conforto na presença constante de Emma, seu passado se recusa a permanecer enterrado. Quando sua ex-noiva retorna com um plano desesperado para reconquistá-lo, Wyatt deve escolher entre o amor que pensava querer e aquele que esteve diante dele o tempo todo. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. A manhã do casamento de Wyatt Lawson amanheceu brilhante e clara sobre Meadow Creek. Era o tipo de dia perfeito que parecia feito para novos começos. A luz do sol entrava pelas janelas de vitrais da antiga igreja do campo, projetando arco-íris sobre os bancos de madeira polida, cheios dos melhores cidadãos da cidade. No pequeno cômodo nos fundos da igreja, Wyatt ajustou sua gravata preta pela quinta vez, seus dedos tremendo levemente. Aos 35 anos, ele não era mais o jovem imprudente que havia herdado a fazenda de seu pai e a transformara na operação agrícola mais bem-sucedida em 3 condados. Agora ele era respeitado, admirado e, em menos de uma hora, se casaria com Victoria Reynolds, filha do melhor amigo e sócio de seu pai. Você parece prestes a enfrentar um pelotão de fuzilamento, riu seu padrinho Thomas, entregando-lhe um copo de uísque. Beba, isso vai acalmar seus nervos. Wyatt pegou o copo, mas não bebeu. Estou bem, insistiu, embora o nó em seu estômago contasse uma história diferente. Essa ansiedade era normal? Não deveria estar apenas animado para se casar com Victoria. Ela era bonita, bem relacionada e tinha uma mente de negócios tão afiada quanto a dele. Juntos, eles seriam imparáveis. Então, por que ele não conseguia se livrar dessa sensação de que algo não estava certo? Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Sua mãe, Grace, espiou, seus olhos já brilhando com lágrimas represadas. "Oh, meu menino", sussurrou ela, atravessando a sala para endireitar sua gravata já perfeita. Seu pai estaria tão orgulhoso hoje. Wyatt forçou um sorriso. "Espero que sim, mãe." Ela estudou seu rosto. "Você está feliz, Wyatt? Realmente feliz?" A pergunta o pegou de surpresa. "Claro", respondeu automaticamente. "Victoria é perfeita. Somos perfeitos juntos." Os olhos de sua mãe encontraram os dele por um momento mais longo do que o confortável. "Perfeito nem sempre é certo, filho. Seu pai e eu não éramos perfeitos. Brigávamos como gatos e cachorros às vezes. Mas nos amávamos apesar de tudo." Wyatt engoliu em seco. "Mãe, agora não é hora de..." Eu sei, disse ela, acariciando sua bochecha. "Apenas lembre-se, há uma diferença entre a vida que você acha que deveria ter e a vida que realmente o fará feliz." Com aquele conselho enigmático, ela saiu, deixando Wyatt olhando para seu reflexo no espelho. Ele parecia exatamente com o homem de sucesso que tanto havia se esforçado para se tornar. Então, por que o estranho no espelho parecia tão desconhecido? Do outro lado da cidade, Emma Carter calçava suas botas de trabalho desgastadas e pegou sua jaqueta jeans do gancho perto da porta. Aos 29 anos, ela havia passado os últimos 5 anos trabalhando em vários empregos, em diferentes fazendas em Meadow Creek, mais recentemente na fazenda Lawson. Suas habilidades com animais e plantações lhe renderam respeito na comunidade agrícola. Mesmo que sua natureza quieta mantivesse a maioria das pessoas à distância, ela olhou para o relógio na parede de sua cozinha e suspirou. O casamento estaria começando em breve. Ela deveria estar feliz por ele, disse a si mesma. Wyatt Lawson merecia felicidade, mesmo que fosse com alguém como Victoria Reynolds. Emma havia observado as visitas de Victoria à fazenda, vira como... Ela franzia o nariz com o cheiro dos estábulos. Como ela nunca parecia querer tocar em nada ou sujar suas roupas caras. Não era lugar de Emma julgar. Mas ela não conseguia deixar de se perguntar se Victoria realmente entendia a vida para a qual estava se inscrevendo como esposa de um fazendeiro, mesmo um rico como Wyatt. Não que Emma entendesse o que significava ser esposa de alguém.
Seu próprio histórico romântico era escasso, no mínimo. Houve alguns encontros aqui e ali, mas nada sério. Nada que fizesse seu coração acelerar como acontecia quando Wyatt parava nos estábulos para verificar seus cavalos premiados, ou quando ele se lembrava de como ela gostava de seu café durante os turnos matutinos. Mas isso era um pensamento tolo, e Emma sabia disso. Homens como Wyatt Lawson não acabavam com mulheres como ela. Eles se casavam com mulheres como Victoria, que podiam se mover sem esforço pelos círculos sociais que seu sucesso lhe havia aberto. Emma pegou as chaves de sua caminhonete. Ela não iria ao casamento. Ela não havia sido convidada, é claro, mas ela havia prometido verificar o novo potro na fazenda Lawson enquanto todos estivessem comemorando. Pelo menos isso a manteria ocupada. A igreja estava lotada enquanto Wyatt estava no altar, observando as portas dos fundos para seu primeiro vislumbre de sua noiva. A música cresceu, os convidados se levantaram e nada aconteceu. Murmúrios começaram a se espalhar pela multidão enquanto os segundos se transformavam em minutos. Wyatt sentiu seu coração batendo forte contra as costelas. Algo estava errado. Thomas se aproximou. Talvez ela esteja apenas com problemas com o vestido. Antes que Wyatt pudesse responder, as portas da igreja se abriram. Mas em vez de Victoria, em seu vestido de noiva era seu pai, Harold Reynolds, com o rosto pálido enquanto ele corria pelo corredor. Wyatt, disse Harold em voz baixa e urgente. Precisamos conversar. Agora. O medo tomou conta de Wyatt, enquanto ele seguia Harold até um pequeno cômodo lateral. O homem mais velho mal conseguia olhar em seus olhos. Ela se foi, disse Harold finalmente. Victoria deixou um bilhete. Ela disse que não pode continuar. As palavras atingiram Wyatt como um golpe físico. O que você quer dizer? Ela se foi? Se foi para onde? Harold entregou-lhe um pedaço de papel dobrado. Ela disse que está saindo com outra pessoa, alguém de Nova York. Ela saiu com ele esta manhã. Wyatt olhou para o bilhete em sua mão. A caligrafia elegante de Victoria pairando diante de seus olhos. Não consigo fazer isso. Pensei que conseguiria me fazer amar a fazenda e essa vida. Mas não consigo. A verdade é que conheci outra pessoa. Alguém que pode me dar a vida que eu realmente quero na cidade. Nunca quis te machucar, mas sei que isso doeria mais se eu prosseguisse com um casamento baseado em uma mentira. Sinto muito. Victoria o quarto pareceu inclinar-se sob os pés de Wyatt. Ela está saindo com outra pessoa? Há quanto tempo? Harold balançou a cabeça miseravelmente. Não sei, ela não contou a ninguém. Sinto muito, filho. Wyatt amassou o bilhete em seu punho. A humilhação era quase pior do que a dor de coração. Todos estavam lá fora esperando. Todos saberiam que ele havia sido abandonado no altar. Rejeitado, considerado não bom o suficiente. O que dizemos a eles? Perguntou Harold, gesticulando em direção à igreja cheia de convidados. Wyatt endireitou os ombros, sua mandíbula cerrada. A verdade. O casamento acabou. Victoria se foi. Emma estava verificando a temperatura do potro quando ouviu o som de um veículo se aproximando. Olhando para o relógio, ela franziu a testa. A cerimônia de casamento acabaria agora. Ninguém deveria estar de volta à fazenda ainda. Ela saiu do estábulo para ver a caminhonete de Wyatt parando na frente da casa principal, sozinho. Mesmo à distância, ela pôde perceber que algo estava terrivelmente errado. Seus movimentos eram bruscos, quase violentos, enquanto ele batia com força na porta da caminhonete e caminhava em direção à casa. Emma hesitou. Ela deveria se mostrar ou se afastar silenciosamente. Antes que ela pudesse decidir, Wyatt a avistou. "O que você está fazendo aqui?" exigiu ele, sua voz áspera. Emma deu um passo para trás. "Desculpe, eu estava apenas verificando o potro do Midnight como prometido. Está tudo bem?" Wyatt riu, um som amargo que não continha humor. "Bem? Não, Emma, tudo não está bem. O casamento acabou. Victoria decidiu que prefere fugir com algum cara da cidade do que se casar comigo." O coração de Emma afundou. "Sr. Lawson, sinto muito." "Não me chame assim," ele retrucou. "Você trabalha aqui há quanto tempo? 2 anos? Sou Wyatt.
E não precisa se desculpar. Aparentemente, eu sou o único tolo que não viu isso chegando. Ele passou a mão pelos cabelos, desfazendo o penteado cuidadoso. Sua gravata estava solta em seu pescoço e seus olhos estavam vermelhos. De raiva ou lágrimas represadas, Emma não conseguia dizer qual. Eu deveria ir, disse ela, suavemente, dar-lhe um pouco de privacidade. Privacidade para quê? Para lamber minhas feridas? Para me embriagar até a inconsciência? Não se preocupe, posso fazer isso com ou sem plateia. Emma respirou fundo. Ela não estava acostumada a ver Wyatt assim, amargo, zangado, magoado. O homem que ela conhecia sempre estava no controle, sempre gentil, apesar de sua riqueza e posição. Talvez você não deva ficar sozinho agora, ela sugeriu cautelosamente. Wyatt olhou para ela então, realmente olhou para ela, como se a visse pela primeira vez. E o que você sugere, Emma? Uma festa de pena? Alguma sabedoria caseira sobre como existem outros peixes no mar? Emma se encolheu com seu tom, mas manteve sua posição. Não, apenas, talvez alguma comida. Quando você comeu pela última vez? A pergunta pareceu desinflá-lo levemente. Eu não me lembro. Então deixe-me fazer algo para você. Você pode me expulsar depois que tiver comido, se ainda quiser. Por um momento, Emma pensou que ele recusaria. Então seus ombros caíram. Tudo bem. O que quer que seja. A cozinha da fazenda Lawson era o sonho de um chefe. Espaçosa e repleta de eletrodomésticos de última geração, que Victoria havia insistido em instalar, embora, pelo que Emma sabia, ela raramente cozinhasse. Emma se moveu pelo espaço com eficiência, encontrando o que precisava para preparar uma refeição simples, mas farta. Wyatt sentou-se à grande mesa de madeira com um copo de uísque à sua frente, observando-a trabalhar com uma expressão distante. Você não precisa fazer isso, disse ele depois de um tempo. Emma deu de ombros, sem olhar para cima das verduras que estava picando. Eu sei. Mas todo mundo precisa comer, mesmo nos piores dias. Principalmente nos piores dias. É mais daquela sabedoria da família Carter. E havia menos mordacidade em seu tom agora. Minha avó costumava dizer isso, admitiu Emma. Depois que meus pais morreram, ela me criou sozinha. Ela acreditava que uma boa refeição poderia curar quase qualquer coisa. Wyatt ficou quieto por um momento. Eu não sabia sobre seus pais. Foi há muito tempo. Acidente de carro quando eu tinha 10 anos? Sinto muito. Emma olhou para ele. Obrigada. Mas hoje não é sobre a minha história triste. Não, é sobre a minha, disse Wyatt com uma risada oca. O fazendeiro de sucesso que pensou que poderia ter tudo, só para descobrir que não era suficiente para a mulher que amava. Emma deslizou os legumes para dentro de uma panela. Se ela não conseguia ver seu valor, essa é a falha dela, não a sua. Wyatt levantou uma sobrancelha. É um pensamento bonito, mas não muda o fato de que em cerca de 1 hora, toda a cidade estará falando sobre como Wyatt Lawson foi deixado no altar. Minha humilhação estará completa. As pessoas vão falar, concordou Emma. Depois elas encontrarão outra coisa para comentar. É assim que funcionam as cidades pequenas. Você parece falar por experiência própria. Emma sorriu levemente. Quando você cresce como órfã criada pela avó em um lugar como Meadow Creek, você aprende algumas coisas sobre ser o assunto da fofoca. Wyatt observou-a se movimentar pela sua cozinha, seus movimentos seguros e práticos. Não havia nada de extravagante em Emma Carter. Ela não era bonita no sentido convencional, tipo Vitória, mas havia algo genuíno nela que ele sempre apreciara. Ela era trabalhadora, honesta e boa com os animais. Os cavalos, especialmente, pareciam responder ao seu toque suave. Por que você está sendo tão gentil comigo? Perguntou ele de repente. Eu não tenho sido exatamente uma companhia agradável. Emma se virou para encará-lo. Porque eu sei que você é um bom homem, tendo um dia terrível, e porque todo mundo merece gentileza, especialmente quando está sofrendo. Algo em sua explicação simples tocou um lugar dentro de Wyatt que se sentia cru e exposto. Ele desviou o olhar, incapaz de sustentar seu olhar compassivo. Eu não sei o que fiz para merecer ser deixado assim, disse ele baixinho. Eu era tão horrível, tão chato,
tão falho. Emma sacudiu a cabeça firmemente. Não é sobre o que lhe falta, Wyatt. É sobre o que ela queria e não conseguiu encontrar aqui. E o que é isso? Eu não sei, admitiu Emma. Mas eu sei que fugir sem te encarar significa que ela não foi corajosa o suficiente para ser honesta. E alguém que te ama sempre deve ser corajoso o suficiente para a honestidade. Essas palavras pairaram no ar entre eles, enquanto Emma voltava para o fogão. Wyatt sentou-se em silêncio, girando seu copo de uísque nas mãos, considerando o que ela havia dito. Na hora em que Emma colocou um prato de comida na frente dele, o sol estava se pondo, lançando longas sombras pela cozinha. A refeição, simples de frango assado com ervas, legumes e pão fresco do jardim da cozinha da fazenda, tinha um cheiro delicioso, lembrando Wyatt que ele não comia desde a noite anterior. Isso parece incrível, disse ele surpreso com sua própria fome. Emma sorriu. Não é nada de sofisticado, apenas comida boa e honesta. Enquanto comiam em silêncio amigável, Wyatt se viu estudando Emma quando ela não estava olhando. Ela trabalhava para ele há 2 anos, mas ele percebeu que sabia muito pouco sobre ela, além de sua habilidade com os animais e sua confiabilidade. Ela ficava para si, fazia seu trabalho bem e ia para casa. Ao contrário de alguns de seus outros trabalhadores, ela nunca pedia adiantamento no salário ou faltava ao trabalho depois de uma noite de bebedeira. Você gosta de trabalhar aqui? Perguntou ele abruptamente. Emma olhou para cima, surpresa. Claro, é um bom emprego. Você é um chefe justo? Apenas justo? Um leve sorriso tocou seus lábios. Justo, respeitoso. E você paga melhor do que a maioria das fazendas da região. O que mais eu poderia pedir? Eu não sei. Sonhos, ambições? Certamente você não planeja ser um trabalhador rural para sempre. Algo brilhou em seus olhos e logo desapareceu. Nem todo mundo precisa de grandes planos, Wyatt. Alguns de nós se contentam com uma vida simples e bem vivida. A gentil repreensão o fez parar. Ela estava certa? Ele tinha estado atrás de algo grandioso. Um casamento perfeito com uma noiva da alta sociedade, planos de expansão para a fazenda, o respeito de pessoas que, no final das contas, provavelmente iriam gostar de fofocar sobre sua humilhação. Eu deveria ir, disse Emma, levantando-se e recolhendo os pratos. Está ficando tarde. Deixe isso aí, Wyatt disse a ela. Você já fez o suficiente. Ela hesitou, então assentiu. Você vai ficar bem? A pergunta não era intrusiva ou piedosa. Era simplesmente preocupada. Wyatt se viu assentindo. Eventualmente eu acho. Obrigado. Pela comida e por tudo mais. Emma lhe deu um pequeno sorriso. De nada, e Wyatt? Se isso vale alguma coisa, eu acho que Victoria cometeu o maior erro de sua vida hoje. Com isso ela se foi, deixando Wyatt sozinho em sua grande casa vazia, sentindo-se de alguma forma menos quebrado do que antes de ela chegar. As semanas seguintes, ao que a cidade rapidamente apelidou de o casamento que não foi, passaram em um borrão para Wyatt. Ele se jogou no trabalho, levantando-se antes do amanhecer e trabalhando até estar exausto demais para pensar. Ele evitou a cidade o máximo possível, enviando outros para fazer recados que normalmente o levariam a ter contato com os curiosos e os compassivos. Sua mãe o visitava frequentemente, trazendo comida e preocupação que ele ignorava com a garantia de que estava bem, apenas ocupado. Thomas tentou levá-lo para beber, insistindo que a melhor maneira de superar alguém era conhecer alguém novo, mas Wyatt também recusou esses convites. As únicas interações de que ele não se importava eram suas breves trocas com Emma. Ao contrário de todos os outros, ela não o olhava com pena ou tentava fazê-lo falar sobre seus sentimentos. Ela simplesmente fazia seu trabalho, o tratava normalmente e ocasionalmente deixava pratos cobertos na cozinha da casa com notas simples. Achei que você pudesse estar muito ocupado para almoçar. Ou, receita da vovó, bom para noites frias. Ele se viu ansioso por esses pequenos gestos mais do que queria admitir. Em um mundo que de repente parecia cheio de falsidade e traição, a bondade direta de Emma era uma tábua de salvação. Em um dia particularmente difícil, o que teria sido
Seu aniversário de 1 mês de casamento. Wyatt se viu vagando pelos estábulos, onde Emma estava cuidando de um cavalo com um pequeno ferimento. Precisa de ajuda? Perguntou ele, encostado na porta do estábulo. Emma olhou para cima, surpresa ao vê-lo ali. Acho que estou controlando, mas você pode me entregar essa bandagem se quiser. Wyatt passou a bandagem para ela, observando-a. Trabalhar. Seus movimentos suaves, mas confiantes. Você é boa com eles, observou ele. Os cavalos, quero dizer. Emma sorriu, acariciando o pescoço da égua com suavidade. Eles são criaturas honestas, sem pretensão. Eles ou confiam, em você ou não. Parece revigorante, disse Wyatt secamente. Emma olhou para ele. Ainda pensando nela? Wyatt deu de ombros. Difícil não pensar, em um dia como hoje. A compreensão surgiu nos olhos de Emma. Ah, teria sido 1 mês, Wyatt, confirmou. Estúpido, certo? Até mesmo lembrar disso? Não estúpido, disse Emma suavemente. Humano. Eles caíram no silêncio enquanto Emma terminava de enfaixar a perna do cavalo. Quando terminou, ela se endireitou e olhou diretamente para Wyatt. Sabe o que me ajuda quando não consigo parar de pensar em algo? Trabalho físico. O tipo que faz seus músculos doerem e não deixa espaço para outros pensamentos. Wyatt levantou. Uma sobrancelha. Essa é sua maneira de dizer que eu deveria voltar ao trabalho? Emma riu. Um som caloroso e genuíno que Wyatt percebeu que nunca havia ouvido dela antes. Não, é minha maneira de dizer que eu estava planejando reconstruir parte da cerca no Pasto Norte esta tarde, e um par extra de mãos faria isso mais rápido. Você está pedindo minha ajuda ou me oferecendo terapia? Talvez um pouco de ambos, ela admitiu com um pequeno sorriso. Você não precisa. Não, eu ajudo. Wyatt interrompeu. Você está certa. Ficar sentado sentindo pena de mim mesmo não está me fazendo bem. E assim eles passaram a tarde trabalhando lado a lado, reparando a seção danificada da cerca. O trabalho físico era exatamente o que Wyatt precisava, e a companhia silenciosa de Emma era surpreendentemente confortável. Eles não conversaram. Muito, mas o silêncio não era estranho. Era pacífico. Quando terminaram, o sol estava se pondo, pintando o céu em tons vibrantes de laranja e rosa. Eles recuaram para admirar seu trabalho, suados e cansados, mas satisfeitos. Obrigado, disse Wyatt, e ambos sabiam que ele não estava apenas falando sobre a cerca. Emma olhou para ele, seu rosto suavizado pela luz que diminuía. De nada. Algo mudou entre eles naquele momento. Um reconhecimento, talvez, de uma conexão que estava se formando apesar de suas diferenças de status e origem. Wyatt se viu se perguntando como seria conhecer Emma melhor, entender o que a tornava a pessoa que ela era. Mas antes que ele pudesse explorar esse pensamento mais profundamente, o momento foi interrompido pelo toque de seu telefone. Wyatt tirou-o do bolso, esperando que fosse sua mãe ou Thomas. Em vez disso, o nome de Vitória piscou na tela. Emma também viu, sua expressão se fechando imediatamente. Eu deveria ir. Obrigado pela sua ajuda hoje. Ela foi embora rapidamente, deixando Wyatt olhando para o telefone que tocava, dividido entre o desejo de atender e a vontade de jogá-lo o mais longe que pudesse. Depois de um longo momento, ele pressionou recusar e guardou o telefone de volta no bolso. O que quer que Vitória tivesse a dizer poderia esperar. Agora, ele tinha cercas para consertar, e não apenas as de madeira. A ligação de Vitória assombrou Wyatt por dias. Embora ele não tivesse atendido, ela havia deixado uma mensagem de voz que ele finalmente ouviu enquanto estava sentado sozinho na varanda da frente, com um copo de uísque na mão. Wyatt, sou eu! Sua voz soou trêmula, insegura, tão diferente da Vitória confiante que ele pensava conhecer. Eu sei que provavelmente sou a última pessoa que você quer ouvir, mas eu cometi um erro terrível. Podemos conversar? Por favor, me ligue de volta. Ele havia apagado a mensagem imediatamente, mas suas palavras permaneceram. Um erro, ela disse, como se deixá-lo no altar fosse apenas um pequeno erro de julgamento que poderia ser corrigido com uma conversa. As operações diárias da fazenda
proporcionaram alguma distração, mas em momentos de silêncio, Wyatt se viu revivendo não apenas a mensagem de vitória, mas também suas recentes interações com Emma. Havia algo em sua bondade direta que parecia um bálsamo para seu orgulho ferido. Ela não parecia querer nada dele, exceto, talvez, sua recuperação. Fazia 3 dias desde que eles haviam consertado a cerca juntos, e ele não a tinha visto muito desde então. Ela havia sido designada para trabalhar no pomar, supervisionando os preparativos iniciais para a próxima estação de colheita. Por impulso, Wyatt decidiu verificar o progresso pessoalmente. Emma estava ajudando a inspecionar as macieiras em busca de sinais de doenças ou pragas quando avistou a caminhonete de Wyatt se aproximando. Seu coração deu aquele pulo familiar que ela tentava ignorar há anos. "Bom dia", ele chamou, enquanto caminhava em sua direção, parecendo mais com ele mesmo do que em semanas. As olheiras sob seus olhos tinham desaparecido e seu passo havia recuperado parte de sua antiga confiança. "Bom dia", respondeu Emma, descendo de sua escada. "Tudo bem? Só verificando as coisas", disse ele com um encolher de ombros. "Como estão as árvores?" "Bem. Sem sinal de fogo bacteriano e a fruta está se desenvolvendo bem. Deve ser uma boa colheita este ano." Wyatt assentiu, aparentemente satisfeito, mas não fez nenhum movimento para ir embora. Em vez disso, ele olhou ao redor do pomar que se estendia diante deles, fileiras de árvores carregadas de pequenas frutas crescendo. "Meu pai plantou essas árvores", disse ele depois de um momento. Todos disseram a ele que era um erro, que essa terra não era adequada para um pomar. Mas ele insistiu. Emma sorriu. Ele estava certo. Ele estava. Wyatt concordou. Ele costumava dizer que as melhores coisas da vida vinham de arriscar-se em coisas que os outros achavam tolas. Havia algo em seu tom que fez Emma olhá-lo mais de perto. "Parece um homem sábio." Ele era, eu queria. Wyatt interrompeu, balançando a cabeça levemente. "De qualquer forma, eu realmente vim perguntar se você gostaria de jantar na casa hoje à noite, como agradecimento por toda a sua ajuda recentemente." O convite pegou Emma completamente de surpresa. "Jantar? Nada de sofisticado", Wyatt acrescentou. "Rapidamente. Eu não sou chefe, mas consigo preparar uma refeição decente, a menos que você tenha outros planos." Emma não se lembrava da última vez que tivera outros planos que não envolvessem sua pequena casinha, um livro ou, ocasionalmente, visitas a seus poucos amigos na cidade. "Não, nenhum outro plano. O jantar parece agradável." "Ótimo. 7 horas? Estarei lá", disse Emma, tentando manter a voz casual, mesmo com a mente a mil com perguntas. O que significava aquele convite? Era realmente só um agradecimento ou algo mais? E que diabos ela ia vestir? Emma passou mais tempo do que queria admitir se arrumando naquela noite. Depois do banho, ficou parada diante de seu pequeno armário, tentando decidir o que era apropriado para um jantar com seu chefe, que poderia ser... O quê, exatamente? Um amigo? Algo mais? Ela optou por um vestido azul simples, um dos poucos vestidos que possuía, e um par de sandálias de salto baixo. A voz de sua avó ecoou em sua memória. "Você não precisa de coisas chiques para ficar bonita, Emma. Basta estar limpa, arrumada e usar algo que te faça sentir bem." O vestido a fazia sentir-se bem, mesmo estando desatualizado há anos. Ela deixou seus cabelos castanhos claros soltos sobre os ombros, em vez de seu habitual e prático rabo de cavalo, e aplicou apenas um toque de gloss labial, sua única concessão à maquiagem. Enquanto dirigia para a fazenda Lawson, Emma lembrou-se firmemente de que era apenas um jantar amigável. Wyatt ainda estava se recuperando de uma terrível decepção amorosa. Ele provavelmente só queria companhia, alguém com quem conversar e que não fofocava sobre ele depois. Nada mais. Mas quando ele abriu a porta recém-saído do banho e vestindo uma camisa social impecável que realçava o azul de seus olhos, seu coração atraiu com suas batidas aceleradas. "Você está linda", disse ele, parecendo quase surpreso. Emma lutou contra o impulso de alisar o vestido nervosa. "Obrigada, você também." Ele a conduziu até a cozinha, onde a mesa estava posta para 2 com o que parecia ser a porcelana fina.
Uma garrafa de vinho já estava aberta, respirando, e o aroma de algo delicioso enchia o ar. Você disse nada de sofisticado. Emma provocou gentilmente, observando a cena. Wyatt pareceu levemente envergonhado. Talvez eu tenha subestimado um pouco. Não tive motivo para usar nenhuma dessas coisas em... Bem, nunca, na verdade. Victoria sempre dizia que deveríamos guardar para ocasiões especiais. A menção de Victoria trouxe um constrangimento momentâneo, mas Wyatt rapidamente superou isso, puxando uma cadeira para Emma. Espero que você goste de frango assado. É uma das poucas coisas que sei fazer bem. Eu adoro, Emma o assegurou, comovida com o esforço que ele claramente havia colocado na noite. Enquanto comiam, a conversa fluiu com mais facilidade do que Emma esperava. Wyatt perguntou sobre sua infância, sua avó, seus sonhos para o futuro. Emma se viu compartilhando histórias que raramente contava a alguém, sobre a pequena horta que sua avó a ensinou a cuidar, sobre seu amor secreto por pintar paisagens, sobre o ano que passou viajando pelo país antes de se estabelecer novamente em Meadow Creek. Por que você voltou? Perguntou Wyatt, enchendo sua taça de vinho. Você poderia ter ido para qualquer lugar. Emma ponderou a pergunta. Este é meu lar, disse ela finalmente. Com todas as suas falhas e fofocas de cidade pequena, é onde pertenço. A terra entra no seu sangue, eu acho. Os olhos de Wyatt encontraram os dela através da mesa. Eu entendo isso. É por isso que eu nunca poderia ir embora, mesmo quando Victoria... Ele interrompeu olhando para o seu prato. Ela queria que você fosse embora? Perguntou Emma gentilmente. Wyatt assentiu. Ela tinha planos, grandes planos, para vendermos a maior parte da fazenda, manter apenas o suficiente para um estilo de vida de fazendeiro cavalheiro, como ela chamava, comprar uma casa na cidade. Ela disse que eu estava desperdiçando meu potencial aqui. E o que você pensou? Eu pensei que poderia fazê-la feliz sem abrir mão de tudo, admitiu ele. Eu pensei que o amor seria suficiente para superar nossas diferenças. Emma deu um gole de seu vinho. Talvez o amor teria sido, mas parece que ela amava uma ideia mais do que a realidade de quem você é. Wyatt olhou para ela bruscamente como se a visse de novo. Isso é exatamente certo, como você sabia. Emma deu de ombros, subitamente constrangida sob seu olhar intenso. Apenas uma observação. Eu já vi isso antes. Pessoas que se apaixonam pelo potencial em vez da pessoa que está na frente delas. E você, Emma? O que você vê quando olha para mim? A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades. Emma sentiu o calor subir para suas bochechas. Eu vejo um bom homem que trabalha duro, cuida de sua terra e de seus animais, e merece algo melhor do que o que aconteceu com ele. É, só isso? Sua voz estava baixa, agora inquisidora. Emma hesitou, depois decidiu pela honestidade. Não. Mas o resto não é algo que eu deva dizer. Wyatt inclinou-se levemente para a frente. Por que não? Porque você é meu chefe, disse ela simplesmente. E porque você ainda está se recuperando de algo que o machucou profundamente. Nenhum desses são bons fundamentos para qualquer outra coisa. Wyatt sentou-se de volta, uma expressão de respeito cruzando seus traços. Você é uma mulher sábia, Emma Carter. Não sábia, ela corrigiu com um pequeno sorriso. Apenas cuidadosa, com meu coração e com os outros. O momento passou, e eles voltaram a uma conversa mais fácil, mas algo havia mudado entre eles. Um reconhecimento de sentimentos que poderiam, um dia, ser explorados. Com o verão se transformando em outono precoce, Wyatt e Emma caíram em uma nova rotina. Seu jantar se tornou uma tradição semanal, às vezes em sua casa, às vezes piqueniques simples no pomar enquanto as maçãs amadureciam. Eles foram cuidadosos em manter as coisas amigáveis, ambos cientes da dinâmica complicada em jogo. Mas sua crescente proximidade era impossível de ignorar. Para Wyatt, a presença de Emma em sua vida era como assistir a um nascer do sol após uma longa noite escura. Ela não tentou mudá-lo ou a fazenda. Ela entendia sua conexão com a terra de uma maneira que Victoria nunca teve. E sua força tranquila, sua capacidade de encontrar alegria nas coisas simples, despertou algo nele que estava adormecido há muito tempo. Em um sábado frio de setembro,
Eles estavam caminhando pelo pomar, verificando quais seções estavam prontas para a colheita, quando o telefone de Wyatt tocou. Ele olhou para a tela e franziu a testa. Victoria de novo? Perguntou Emma, acostumada às tentativas persistentes da ex-noiva de contatá-lo. Wyatt assentiu, silenciando a chamada. Quinta vez esta semana. Talvez você deva falar com ela, sugeriu Emma, embora lhe custasse dizer isso. Ter um fechamento. Wyatt olhou para ela surpreso. Você acha que eu deveria retribuir a ligação? Emma colheu uma maçã de uma árvore, próxima, examinando-a para esconder a dor em seus olhos. Eu acho que negócios inacabados têm uma maneira de nos manter presos. Talvez ouvir o que ela tem a dizer possa ajudá-lo a seguir em frente. Seguir em frente para quê? Perguntou Wyatt, seus olhos fixos em seu rosto. Antes que Emma pudesse responder, eles foram interrompidos pelo som de um veículo se aproximando. Eles se viraram para ver um carro preto e elegante subindo a entrada principal da fazenda, levantando poeira ao chegar. Você está esperando alguém? Perguntou Emma. Wyatt negou com a cabeça, olhando para o carro desconhecido. Quando ele estacionou perto da casa, a porta do motorista abriu e Victoria saiu. Emma sentiu seu coração afundar. Mesmo à distância, Victoria. Reynolds era deslumbrante, alta, elegante, seus cabelos loiros brilhando ao sol. Ela vestia um traje de grife que provavelmente custava mais do que Emma ganhava em um mês. Eu deveria ir, disse Emma baixinho, já recuando. A mão de Wyatt se estendeu agarrando seu pulso. Fique, por favor. O apelo em seus olhos tornou impossível recusar. Emma assentiu, embora tudo nela quisesse fugir dessa confrontação. Victoria os avistou e começou a caminhar em direção ao pomar, seus saltos altos impraticáveis, afundando levemente na terra macia a cada passo. Seu rosto estava em uma expressão determinada que vacilou apenas quando ela chegou perto o suficiente para reconhecer Emma. Wyatt, ela chamou, ignorando Emma completamente. Precisamos conversar. Privadamente. O aperto de Wyatt no pulso de Emma se intensificou levemente. Tudo o que você tem a me dizer, você pode dizer na frente da Emma. As sobrancelhas perfeitas de Victoria se ergueram. Sério? As coisas mudaram tanto em alguns meses. A implicação era clara, e Emma sentiu suas bochechas queimarem. Eu posso dar um tempo para vocês dois. Ela ofereceu novamente. Não, disse Wyatt firmemente. O que você quer, Victoria? A fachada confiante de Victoria rachou levemente. Eu cometi um erro, Wyatt. Um erro terrível. James, o homem com quem eu fugi, não era o que eu pensava que seria. Ele não era quem eu pensava que era. Sinto muito em ouvir isso, disse Wyatt, sua voz neutra. Mas não vejo o que isso tem a ver comigo. Victoria deu um passo mais perto. Eu sinto sua falta. Sinto a nossa falta. O que tivemos era real, e eu joguei fora por uma fantasia. Emma tentou se soltar, desconfortável testemunhando um momento tão privado, mas Wyatt segurou firme. O que tivemos, disse ele lentamente, era um relacionamento construído no que você queria que eu fosse, não quem eu realmente sou. Você nunca amou esta fazenda ou esta vida. Você a tolerou enquanto tentava mudá-la, mudar-me, em algo que se encaixasse na sua visão. Os olhos de Victoria se encheram de lágrimas. Isso não é verdade. Eu te amava. Eu ainda te amo. Talvez, Wyatt admitiu, mas não o suficiente para me aceitar como eu sou. O olhar de Victoria finalmente se voltou para Emma, depois para onde a mão de Wyatt ainda segurava seu pulso. Algo como compreensão surgiu em seus olhos. Então é assim, disse ela suavemente. Você e a fazendeira. Wyatt soltou o pulso de Emma, mas se aproximou do lado dela. Emma me vê como eu sou, Victoria. Ela respeita o que importa para mim. E eu não? Victoria desafiou. Você queria vender metade da fazenda e se mudar para a cidade. Wyatt lembrou-a. Você reclamava toda vez que tinha que vir aqui. Você chamava isso de brincar de fazendeiro, quando eu trabalhava a terra sozinho, em vez de apenas supervisionar os outros. Victoria teve a graça de parecer envergonhada. Eu estava errada. Eu vejo isso agora. Depois de morar na cidade, lidando com James e seus amigos superficiais, eu percebi que o que tínhamos era especial.
Real. Por um momento, Emma achou que Wyatt poderia vacilar. Havia história entre eles, anos de conexão com os quais ela não poderia competir. Mas então Wyatt negou com a cabeça. O que tivemos não era real, Victoria. Era conveniente. Fiz sentido no papel. Mas não era amor. Não o tipo que dura através de momentos difíceis e diferenças. A expressão de Victoria endureceu. E você acha que o que você tem com ela é esse tipo de amor? Vamos, Wyatt. Ela trabalha para você. Ela provavelmente vê dólares quando olha para você, assim como todas as outras mulheres desta cidade. Emma encolheu-se como se tivesse sido atingida. Sem pensar, ela se afastou de Wyatt e começou a caminhar de volta para os edifícios da fazenda. Emma, espere. Wyatt a chamou, mas ela não parou. Ela ouviu-o dizer mais alguma coisa para Victoria, sua voz agora irritada, mas ela continuou andando, piscando as lágrimas que ameaçavam cair. Ela não pertencia a esse drama entre Wyatt e sua ex. Victoria estava certa em uma coisa. Emma era apenas uma empregada, e ela não tinha nada a ver com a vida pessoal de seu chefe. Quando chegou à sua caminhonete, as mãos tremiam. Mexeu com dificuldade na chave, desesperada para escapar antes que Wyatt ou Victoria vissem o quanto estava abalada. Emma! A voz de Wyatt veio de trás dela. Por favor, não vá. Ela respirou fundo e virou-se para encará-lo. Eu não devia ter estado ali para aquela conversa. Victoria está certa. Não é meu lugar. Isso não é verdade, disse Wyatt, os olhos intensos. Victoria não sabe do que está falando. Ela não sabe nada sobre você ou sobre nós. Não existe um nós, Wyatt, disse Emma baixinho. Não pode existir. A cidade inteira pensaria exatamente o que Victoria pensa, que estou atrás do seu dinheiro, da sua posição. Desde quando você se importa com o que as pessoas pensam? Wyatt desafiou. Você mesma me disse que fofoca passa, lembra? Isso é diferente, Emma insistiu. Isso nos seguiria, me seguiria-se para sempre. A empregada que pegou o patrão rico na volta por cima. A expressão de Wyatt se suavizou. É isso que você acha que é? Eu na volta por cima? Emma desviou o olhar. Eu não sei o que é isso, mas sei que é complicado. E sei que a volta da Victoria torna tudo ainda pior. A volta da Victoria não muda nada, disse Wyatt firmemente. O que eu sentia por ela acabou. Acabou há muito tempo, talvez, até antes dela me deixar no altar. Emma queria desesperadamente acreditar nele, mas o medo a impedia. Você deveria levar um tempo. Pense no que você realmente quer. Eu sei o que eu quero, Wyatt insistiu. Nunca tive tanta certeza de nada. Por favor, disse Emma, abrindo a porta da caminhonete. Só dê um tempo, pelo nosso bem. Wyatt parecia querer discutir mais, mas finalmente acenou com a cabeça. Ok, tempo, mas essa conversa não acabou, Emma. Ela conseguiu um pequeno sorriso. Nunca acaba com você, Wyatt Lawson. A semana seguinte foi uma agonia para Emma. Ela ficou nos campos mais afastados da fazenda Lawson, evitando qualquer chance de encontrar Wyatt. O jantar semanal deles veio e se foi sem uma palavra dele. E Emma disse a si mesma que era para o melhor. Ele precisava de espaço para descobrir o que o retorno de Victoria significava para ele. Mas na sexta-feira à tarde, enquanto Emma terminava seu turno, seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Wyatt. Festival da colheita amanhã à noite. Você vai comigo? Como sua acompanhante, não como sua empregada. Emma olhou para a mensagem e o coração acelerado. O festival anual da colheita de Meadow Creek era o maior evento social do ano. Todo mundo estaria lá. Ir com Wyatt publicamente, como sua acompanhante, seria uma declaração clara para toda a cidade. Seus dedos pairaram sobre o teclado enquanto ela debatia sua resposta. Finalmente ela digitou. Tem certeza? As pessoas vão falar. Sua resposta veio quase instantaneamente. Deixe-as. Não estou escondendo o que sinto por você. A menos que você não sinta o mesmo, Emma fechou os olhos pensando em todas as razões, pelas quais isso era uma má ideia. A fofoca, o julgamento, as inevitáveis comparações com Victoria. Mas então ela pensou no sorriso de Wyatt, em sua gentileza, na maneira como ele a olhava como se ela fosse algo precioso. Vou com você, ela digitou antes que pudesse mudar de ideia. O festival foi realizado na praça da cidade,
com barracas vendendo produtos locais, artesanato e comida. Luzes coloridas foram penduradas entre as árvores, e um pequeno palco foi montado para música ao vivo. Emma passou horas se arrumando, finalmente optando por um vestido cor ferrugem que sua amiga Lily insistiu que destacava as pequenas manchas, douradas em seus olhos castanhos. Ela usou o pingente de sua avó, um simples coração de prata, e prendeu o cabelo em um penteado que levou 3 tutoriais do YouTube para dominar. Quando Wyatt a buscou em sua caminhonete recém-lavada, o olhar de apreciação em seus olhos fez todo o esforço valer a pena. "Você está linda", ele disse simplesmente. Emma corou. "Obrigada, você também está bem arrumado." A viagem até a cidade foi preenchida com uma energia nervosa. Ambos sabiam o que aquela aparição pública juntos significaria, especialmente depois que o retorno de Victoria à cidade fez as línguas se moverem novamente. "Você tem certeza disso?" perguntou Emma enquanto eles estacionavam perto da praça. "Não é tarde demais para mudar de ideia." Wyatt estendeu a mão pelo banco para pegar a dela. "Nunca tive tanta certeza de nada. A questão é, você está pronta para isso?" Emma respirou fundo. "Tão pronta quanto eu estarei." Enquanto caminhavam juntos para o festival, com a mão de Wyatt descansando, levemente na parte inferior das costas dela, Emma podia sentir os olhares e sussurros o seguindo. Ela manteve a cabeça erguida, lembrando-se de que o que havia entre ela e Wyatt não era da conta de ninguém além deles mesmos. Eles caminharam pelo festival, parando em várias barracas, conversando com aqueles corajosos o suficiente para se aproximar deles. Algumas pessoas eram genuinamente calorosas, como a amiga de Emma, Lily, que gerenciava a banca de padaria e deu a Wyatt uma avaliação amigável mais completa, antes de sussurrar "boa escolha" para Emma quando ele se afastou para comprar bebidas. Outras eram friamente educadas, obviamente curiosas, mas dispostas a mostrar isso. E algumas, particularmente algumas amigas de Victoria, não se deram ao trabalho de esconder sua desaprovação, dando a Emma olhares que claramente questionavam o que Wyatt poderia possivelmente ver nela. Durante tudo isso, Wyatt permaneceu ao seu lado, sua mão muitas vezes encontrando a dela, sua atenção focada em garantir que ela estivesse se divertindo, apesar do escrutínio. Foi isso, mais do que qualquer outra coisa, que ajudou Emma a relaxar e começar a realmente aproveitar a noite. Eles estavam ouvindo uma banda local tocar, quando Wyatt de repente ficou tenso ao lado dela. Emma seguiu seu olhar e viu Victoria, entrando na área do festival, acompanhada por um homem mais velho que Emma reconheceu como Harold Reynolds, seu pai. "Podemos ir embora se você quiser", ofereceu Emma baixinho. Wyatt balançou a cabeça. "Não. Temos tanto direito de estar aqui quanto eles." Mas parecia inevitável que seus caminhos se cruzassem, e logo Harold os avistou e guiou Victoria em direção a eles. "Wyatt", cumprimentou Harold, seu sorriso forçado, mas educado. "Bom ver você." "Harold", Wyatt acenou com a cabeça. "Victoria." Os olhos de Victoria piscaram para Emma, depois voltaram para Wyatt. "Eu não esperava te ver aqui. Você sempre disse que odiava esses eventos da cidade." "Descobri que eles podem ser bastante agradáveis com a companhia certa", respondeu Wyatt, sua mão encontrando a de Emma novamente. Harold, claramente sentindo a tensão, rapidamente mudou de assunto. "A safra de maçãs está boa este ano. Eu ouvi dizer que vocês esperam uma colheita recorde." "Nós esperamos", Wyatt confirmou. "Emma tem supervisionado a equipe da macieira. Ela tem um talento real para isso." Emma sentiu o olhar de Victoria sobre ela como um peso físico, mas conseguiu um sorriso educado. "Tudo se deve à qualidade das árvores que o Sr. Lawson, o pai de Wyatt, plantou. Eu só as ajudo." Harold acenou com a cabeça aprovando. "Modesta. Isso é refrescante." A indireta não passou despercebida por Victoria, cujas bochechas ficaram levemente vermelhas. "Papai, eu vejo os Millers ali. Devemos cumprimentá-los." Harold pareceu aliviado com a desculpa para terminar o encontro constrangedor. "Claro. Wyatt, Emma, divirtam-se." Enquanto eles se afastavam, Emma soltou um suspiro que não percebeu que estava prendendo. "Bem, isso não foi tão ruim." Wyatt riu. "Não foi. Você lidou perfeitamente."
Eu me senti como um espécime sob um microscópio, admitiu Emma. Bem-vinda à vida de cidade pequena, disse Wyatt ironicamente. Mas veja o lado bom. O pior já passou. Enfrentamos Victoria e sobrevivemos. O resto é só barulho. Emma não tinha tanta certeza, mas apreciou o otimismo dele. Conforme a noite avançava, ela gradualmente relaxou mais, especialmente quando a dança começou. Wyatt se mostrou surpreendentemente bom nisso, guiando-a com confiança por várias músicas. Durante uma dança lenta, com a cabeça de Emma descansando levemente no peito de Wyatt, enquanto eles balançavam ao som da música, ele murmurou em seu cabelo: "Obrigado por ter vindo hoje à noite, por ser corajosa o suficiente para enfrentar todos eles comigo." Emma olhou para ele. "Obrigado por me convidar. Eu nunca pensei..." "O quê?" Ele a incentivou quando ela parou de falar. "Eu nunca pensei que alguém como você se interessaria por alguém como eu." Ela admitiu suavemente. Os braços de Wyatt se apertaram em volta dela. "Emma Carter, você está ao contrário. Sou eu quem deve agradecer que alguém como você dê uma chance a alguém como eu. Depois de tudo com Victoria, eu não achei que jamais queira confiar em alguém novamente. Mas você torna fácil acreditar em segundas chances." A honestidade em seus olhos a deixou sem fôlego. Naquele momento, cercada pelas luzes e música do festival, com os olhos curiosos da cidade sobre eles, Emma sentiu algo quente e certo se desenrolar em seu peito. Isso era real. Acontecesse o que ela sentia por Wyatt e o que ele parecia sentir por ela era real. Mas quando ela olhou por sobre o ombro de Wyatt, ela viu Victoria observando-os do outro lado da praça. Sua expressão uma mistura complexa de raiva, dor e determinação. E Emma soube, com uma certeza afundante, que sua história estava longe de terminar. Na manhã seguinte ao Festival da Colheita, Emma acordou com o som do telefone vibrando. Olhando para a tela, ela viu uma mensagem de Lily. "Você viu a página do Facebook da cidade? Me ligue o mais rápido possível." Com uma crescente sensação de pavor, Emma abriu a página da comunidade de Meadow Creek e sentiu seu estômago cair. Alguém havia postado fotos do festival. Várias delas mostrando ela e Wyatt dançando. Os braços dele ao redor dela, ambos olhando felizes para os olhos um do outro. A seção de comentários era uma enxurrada de especulações, julgamentos e algumas vozes de apoio. Wyatt Lawson realmente não perdeu tempo em seguir em frente. Sempre soube que aquela garota Carter tinha seus olhos fixos em algo alto. Que tal escalar a escada social? Eles realmente parecem felizes juntos. Deixem-nos em paz, pessoal. Victoria deve estar furiosa. Emma gemeu e jogou o telefone de lado. A noite passada pareceu algo de um sonho. A atenção de Wyatt, seus toques suaves, a maneira como ele a olhara enquanto eles dançavam sob as luzes do festival. Agora, a luz forte do dia e a fofoca da cidade ameaçavam transformar esse sonho em um pesadelo. Seu telefone tocou. Lily novamente. Mas antes que Emma pudesse atender, outra chamada chegou. Wyatt. "Bom dia." Ele disse quando ela atendeu, sua voz quente. "Dormiu bem?" "Eu dormi", disse Emma, incapaz de evitar a tensão em sua voz, até ver a página do Facebook da cidade. Wyatt riu, surpreendendo-a. "Ah, vejo que você descobriu nossos paparazzi locais. Eu estava me perguntando quanto tempo isso levaria. Você também viu, não está chateado?" "Por que eu estaria chateado? Nós ficamos bem juntos." Emma não pôde deixar de sorrir apesar de sua ansiedade. "Não é isso, Wyatt. As pessoas estão dizendo coisas horríveis." "As pessoas sempre dizem coisas horríveis, Emma. Isso não as torna verdadeiras." Sua voz suavizou. "Você está se arrependendo da noite passada?" "Não", ela disse rapidamente. "De jeito nenhum, eu só não estou acostumada a ser o centro das atenções assim." "Bem, tenho a cura perfeita para isso", disse Wyatt. "Que tal darmos a eles algo mais para falar? O jantar de aniversário da minha mãe é hoje à noite. Gostaria que você viesse comigo." Emma sentou-se ereta na cama. "O aniversário da sua mãe?" "Wyatt, isso é um evento familiar." "Exatamente. E eu quero você lá comigo como as crianças chamam hoje em dia, minha acompanhante."
A ideia de conhecer Grace Lawson oficialmente como a acompanhante de Wyatt era, ao mesmo tempo, emocionante e aterrorizante. Você tem certeza de que sua mãe se importaria? Você está brincando? Ela canta seus louvores há anos. Essa garota Carter tem cabeça no lugar. Ela sempre me diz. Emma mordeu o lábio, dividida entre a cautela e o desejo de agarrar essa felicidade com ambas as mãos. Que horas devo estar pronta? Vou te buscar às 6. E Emma, vista algo bonito. Não que você não esteja sempre bonita, mas o aniversário da mamãe é uma ocasião meio chique. Depois que desligaram, Emma se jogou de volta na cama, uma mistura de excitação e apreensão pairando em seu estômago. Encontrar Grace Lawson como funcionária de Wyatt era uma coisa. Encontrá-la como a mulher que estava namorando seu filho era outra completamente diferente. Emma passou o dia alternando entre o pânico sobre o que vestir e tentando ignorar as notificações do seu telefone enquanto mais pessoas comentavam as fotos do festival. Na hora em que Wyatt bateu à sua porta naquela noite, ela havia experimentado e descartado quase todas as roupas que possuía. Finalmente, ela havia escolhido um vestido verde esmeralda simples, com um decote modesto e uma bainha que caía logo abaixo dos joelhos. Era a coisa mais cara que ela possuía, comprada 2 anos antes para o casamento de uma amiga, e usada apenas uma vez desde então. Quando Wyatt a viu, a admiração em seus olhos fez todo o trabalho valer a pena. Você está linda, disse ele. Simplesmente. Inclinando-se para beijar sua bochecha, Emma corou. Obrigada. É apropriado para o jantar da sua mãe? É perfeito. A mamãe vai adorar. A viagem até a casa de Grace Lawson, do outro lado da cidade, foi repleta de Wyatt contando histórias sobre celebrações de aniversário passadas, claramente tentando deixá-la à vontade. Na hora em que chegaram à imponente casa vitoriana onde Wyatt havia crescido, Emma estava se sentindo um pouco menos nervosa. Grace abriu a porta antes mesmo que eles pudessem bater, seu rosto se iluminando ao vê-los. Aí estão vocês. Eu estava começando a achar que vocês se perderam. Ela envolveu Wyatt em um abraço caloroso, depois se voltou para Emma com um sorriso. Emma, querida, estou tão feliz que você tenha vindo. Já estava na hora do Wyatt trazer alguém com juízo para um desses encontros familiares. Feliz aniversário, Sra. Lawson, disse Emma, entregando o pequeno presente que trouxera. Um pote de seu mel de flores silvestres caseiro e um cartão pintado à mão. Foi gentil da sua parte me incluir. Ah, me chame de Grace, por favor, e isso é adorável. Ela examinou o pote de mel com genuína apreciação. Você fez isso você mesma? Wyatt mencionou que você cria abelhas. Emma assentiu, surpresa e comovida por Wyatt ter falado com sua mãe sobre seu pequeno hobby. Apenas algumas colmeias na propriedade da minha avó, nada de extravagante. Bem, tenho certeza de que é delicioso. Entrem vocês dois. Todo mundo. Está na sala. Enquanto eles seguiam Grace para dentro, Emma sussurrou para Wyatt. Você contou para sua mãe sobre minhas abelhas? Ele deu de ombros, parecendo um pouco sem graça. Eu conto muitas coisas sobre você para ela. Antes que Emma pudesse processar o significado daquilo, eles estavam na sala de estar, onde cerca de 1 dúzia de pessoas estavam reunidas. Emma reconheceu Thomas, o padrinho de Wyatt do quase casamento, e alguns outros rostos da cidade. Todos se viraram para olhar enquanto eles entravam, a curiosidade evidente em suas expressões. Grace assumiu o comando imediatamente. Todos, vocês, conhecem Wyatt, é claro. E esta é Emma Carter, sua... Ela olhou para Wyatt, claramente insegura de como apresentá-los. Minha acompanhante, Wyatt respondeu firmemente, sua mão encontrando a cintura de Emma. Houve um momento de silêncio surpreso. Então Thomas sorriu e ergueu sua taça. Bem, já estava na hora. Bem-vinda, Emma. A tensão se quebrou e as pessoas começaram a cumprimentá-los. Alguns com óbvia curiosidade, outros com sorrisos calorosos. Emma sentiu-se relaxando, enquanto o constrangimento inicial passava. Essas eram as pessoas de Wyatt, sua família, seus amigos, e eles pareciam dispostos a aceitar sua presença, mesmo que não a compreendessem completamente ainda. O jantar foi servido na sala de jantar formal, uma refeição lindamente preparada que Grace admitiu ter sido encomendada
no melhor restaurante da cidade vizinha. Na minha idade, eu mereço não passar meu aniversário cozinhando, ela declarou com uma piscadela para Emma. Durante a noite, Emma se viu observando Wyatt com sua família e amigos. Ele era diferente ali, mais relaxado, mais rápido para rir, tocantemente atencioso com sua mãe. Era mais um lado dele que ela estava começando a amar. O pensamento a parou. Amor? Sim, ela percebeu com um sobressalto. Ela estava se apaixonando por Wyatt Lawson. O conhecimento era ao mesmo tempo maravilhoso e aterrorizante. Você está quieta, murmurou ele enquanto terminavam a sobremesa. Tudo bem? Emma sorriu para ele, esperando que ele não conseguisse ler a constatação em seus olhos. Tudo perfeito. Sua mãe é maravilhosa. Ela gosta de você, disse ele, seus olhos quentes. Não que eu esteja surpresa. O que não gostar? Após o jantar, enquanto as pessoas voltavam para a sala de estar para tomar café, Grace puxou Emma para o lado. Você me ajudaria a trazer o café, querida? Eu gostaria de um momento com você. Na cozinha, enquanto Grace se ocupava com o serviço de café, ela falou sem olhar para Emma. Meu filho passou por muito este ano. Sim, senhora, disse Emma. Suavemente. Eu me preocupava com ele depois do que Victoria fez. Ele se jogou no trabalho e excluiu todos. Nunca o vi tão zangado, tão fechado. Grace virou-se para encarar Emma diretamente. Então, aos poucos, ele começou a voltar a si. No começo, pensei que era apenas o tempo cicatrizando a ferida. Mas então ele começou a falar de você. A Emma fez isso, a Emma disse aquilo. A Emma faz a melhor torta de maçã que ele já comeu. Emma corou sem saber o que dizer. Grace sorriu. Não estou te dizendo isso para te envergonhar. Estou te dizendo porque quero que você saiba que seja o que for que esteja acontecendo entre vocês dois, tem sido curativo para ele. Não vi meu filho tão feliz em muito tempo. Ele tem sido bom para mim também, Emma admitiu. Grace estendeu a mão e acariciou a mão de Emma. Eu acredito nisso. Apenas seja paciente com ele. Ele ainda pode ter alguma cicatrização a fazer. Eu sei, Emma assegurou. Eu não espero nada dele. Estou apenas feliz em fazer parte da vida dele. Bom, disse Grace com um aceno de cabeça, porque eu acho que vocês dois poderiam ser muito bons um para o outro se vocês derem tempo. Ela pegou a bandeja de café. Agora vamos voltar para a festa antes que eles mandem uma equipe de busca. Enquanto elas se juntavam aos outros, Emma cruzou os olhos com Wyatt do outro lado da sala. Ele sorriu para ela, um sorriso privado que parecia ser apenas para ela, e Emma sentiu seu coração disparar. Talvez Grace estivesse certa. Talvez eles pudessem ser bons um para o outro se dessem tempo a si mesmos. As semanas seguintes ao jantar de aniversário de Grace foram algumas das mais felizes da vida de Emma. Ela e Wyatt se instalaram em um relacionamento que parecia ao mesmo tempo emocionante e confortável, passando a maior parte do seu tempo livre juntos, enquanto mantinham seus limites profissionais durante as horas de trabalho. Os fofocas da cidade gradualmente diminuíram à medida que as pessoas se acostumavam a vê-los juntos. Ainda havia algumas sobrancelhas arqueadas e comentários sussurrados, especialmente das amigas de Victoria, mas Emma achou mais fácil ignorá-los à medida que sua confiança no que ela e Wyatt compartilhavam ficava mais forte. Numa fresca manhã de outubro, Emma chegou à fazenda para encontrar Wyatt esperando por ela, com uma expressão inusitadamente séria no rosto. Tudo bem? Perguntou ela, imediatamente preocupada. Preciso falar com você sobre algo, disse ele tomando sua mão. Vamos caminhar? Eles seguiram em direção ao pomar de maçãs, agora quase vazio após a colheita, as árvores se preparando para o inverno. Wyatt parecia perdido em pensamentos e Emma sentiu uma pontada de ansiedade. Wyatt, você está me assustando um pouco. O que está acontecendo? Ele parou, virando-se para encará-la. Desculpe, não é nada de ruim, prometo. Eu só tenho pensado muito sobre o futuro, sobre nós. O coração de Emma deu um salto. Ah? Você conhece a antiga propriedade Miller que faz fronteira com o lado leste da minha terra? Aqui está desocupada desde que o velho Joe faleceu. Emma assentiu, confusa com a mudança de assunto. Claro. O que tem ela?
Eu a comprei, disse Wyatt. O negócio foi fechado ontem. Isso é ótimo, disse Emma, ainda não entendendo por que ele parecia tão sério. É uma boa terra. Você vai plantar mais macieiras? Wyatt sacudiu a cabeça. Não, tenho outros planos para ela. Existe aquela pequena elevação com vista para o vale. Achei que seria o lugar perfeito para uma casa. Nossa casa, se você quiser. Emma o encarou, insegura de ter ouvido corretamente. Nossa casa? Wyatt. Você está... Eu não estou pedindo em casamento, disse ele rapidamente. Ainda não. Sei que é muito cedo para isso, mas quero que você saiba que estou pensando a longo prazo, Emma, sobre um futuro com você, e queria saber se isso é algo que você também pode querer algum dia. Emma sentiu lágrimas brotando em seus olhos. Wyatt Lawson, você está me perguntando se eu quero construir uma vida com você? Ele sorriu, tomando ambas as mãos dela nas suas. Acho que sim. Então, o que você diz? Você consegue se ver morando naquela colina algum dia comigo? Sim, sussurrou Emma, seu coração tão cheio que ela pensou que poderia explodir. Sim, eu absolutamente consigo ver isso. Wyatt a puxou para seus braços, abraçando-a com força. Não me senti tão certo de nada há muito tempo, Emma. Você me faz acreditar em segundas chances. Eles ficaram ali juntos, fazendo planos e sonhando com sonhos, até que o som de um veículo se aproximando os interrompeu. O capataz de Wyatt, Dave, parou em uma das caminhonetes da fazenda. Desculpe interromper, chefe, ele chamou, mas tem alguém na casa principal perguntando por você. Diz que é urgente. Wyatt franziu a testa. Quem é? Dave parecia desconfortável. É o Sr. Reynolds, o pai da Victoria, e ele não parece feliz. Emma sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o ar de outubro. Eu deveria voltar ao trabalho. Não, disse Wyatt firmemente. Seja o que for que Harold queira, isso nos diz respeito a ambos agora. Vamos enfrentar juntos. Eles voltaram para a casa principal na caminhonete de Dave, a mente de Emma a mil. O que Harold Reynolds poderia querer que fosse tão urgente? Algo havia acontecido com Victoria. Harold estava esperando na varanda da frente da fazenda, andando de um lado para o outro, seu rosto tenso de preocupação. Quando ele os viu se aproximando, ele parou, sua expressão endurecendo quando seus olhos caíram sobre Emma. Wyatt, disse ele secamente, preciso falar com você. A sós. Seja o que for que você tenha a dizer, você pode dizer na frente da... Emma, respondeu Wyatt, seu tom não deixando espaço para discussão. O maxilar de Harold se contraiu. Tudo bem, é sobre Victoria. Ela está em apuros, Wyatt. E precisa da sua ajuda. Que tipo de apuros? Perguntou Wyatt cautelosamente. Apuros financeiros. Aquele homem com quem ela se foi, James, convenceu-a a investir em algum empreendimento dele. Era um golpe. Ele desapareceu com o dinheiro dela, tudo. A voz de Harold falhou um pouco. Ela está devastada, Wyatt. Perdeu tudo. Emma sentiu Wyatt se tensionar ao seu lado, mas permaneceu em silêncio, esperando sua resposta. Sinto muito em ouvir isso, disse Wyatt cuidadosamente. Mas não vejo o que isso tem a ver comigo. Harold pareceu chocado. Ela precisa de ajuda, Wyatt. Um lugar para ficar, algum apoio financeiro até que ela se reestabeleça. Ela é orgulhosa demais para pedir, mas eu sei que você ainda se importa com ela. Sr. Reynolds, disse Wyatt, sua voz agora mais suave. Victoria e eu terminamos. Estamos separados desde o dia em que ela me deixou no altar. Desejo-lhe tudo de bom, de verdade, mas os problemas dela não são minha responsabilidade. Como... Você pode ser tão frio? Exigiu Harold. Depois de tudo o que vocês significaram um para o outro, não estou sendo frio. Estou sendo realista. Victoria fez suas escolhas. Agora ela tem que viver com elas, assim como todos nós. O rosto de Harold ficou vermelho de raiva. Isso é sobre ela, não é? Ele apontou um dedo na direção de Emma. Ela o tornou contra Victoria. Não, disse Wyatt firmemente. Isso é sobre mim finalmente entender o que eu quero e o que eu mereço. Emma me mostrou como é uma parceria de verdade. Como são o apoio e a compreensão reais. Eu não vou voltar para algo que nunca funcionou, só porque as outras opções de Victoria não deram certo. Harold olhou para eles, parecendo vê-los.
juntos de verdade pela primeira vez. Depois de um longo momento, seus ombros caíram em derrota. Eu tinha que tentar, disse ele em voz baixa. Ela é minha filha. Eu faria qualquer coisa por ela. Eu entendo isso, disse Wyatt, e sinto muito mesmo que ela esteja sofrendo. Mas eu não posso mais ser sua rede de segurança. Harold acenou, uma vez com a cabeça. Então se virou para ir embora. Na escada ele parou e olhou para trás. Ela estará na minha casa se você mudar de ideia. Depois que ele se foi, Emma se virou para Wyatt. Você está bem? Ele passou um braço em volta dos ombros dela, puxando-a para perto. Estou bem. Melhor do que bem, na verdade. 1 ano atrás, eu poderia ter corrido para o resgate de Victoria, mesmo depois do que ela me fez. Mas agora, eu sei que isso não. É amor. Isso é apenas hábito ou talvez culpa. O que temos, Emma, isso é real. Isso vale a pena proteger. Emma se encostou nele, sentindo alívio e uma preocupação persistente. Victoria não vai desistir facilmente, principalmente agora que ela está desesperada. Eu sei, admitiu Wyatt, mas vamos lidar com isso juntos, como tudo mais. Como Rima havia previsto, Victoria não estava pronta para aceitar a derrota. Na semana seguinte, ela apareceu na fazenda sozinha, pegando Emma sozinha enquanto ela terminava seu turno. Preciso falar com você, disse Victoria saindo de trás da caminhonete de Emma. Emma se assustou. Sua mão voou para o peito. Victoria, você me assustou. Ótimo, disse Victoria friamente. Talvez agora você me ouça. Fique longe de Wyatt. Emma suspirou de repente, cansada do drama. Não vou ter essa conversa com você. Wyatt deixou sua escolha clara. Deixou? Victoria se aproximou, seu perfume caro pairando ao redor delas. Ele disse que foi me ver ontem, na casa do papai? Emma sentiu um lampejo de dúvida, mas a afastou. Não, ele não mencionou. Mas se ele a visitou, tenho certeza de que ele teve seus motivos. Victoria sorriu, uma expressão calculada que não chegou aos seus olhos. Ah, ele teve motivos, sim. Velhos sentimentos morrem lentamente, Emma. Principalmente os primeiros amores. O que exatamente você está insinuando? Não estou insinuando nada. Estou dizendo que Wyatt e eu temos história. Uma história profunda e complicada que não desaparece simplesmente porque alguma garota do interior pisca os olhos para ele. Emma se forçou a permanecer calma. Se isso for verdade, então por que você está aqui falando comigo em vez de com ele? A confiança de Victoria vacilou levemente. Ele está confuso agora. Você é uma novidade, uma distração de sua dor, mas não vai durar. Se você realmente acredita nisso, disse Emma em voz baixa, então você não tem nada com que se preocupar, não é? O tempo provará que você está certa. Eu não tenho tempo, Victoria berrou, sua compostura se quebrando. Eu preciso... Ela parou, parecendo se controlar. Você precisa do quê, Victoria? Do dinheiro dele? Do apoio dele? Ou você realmente precisa dele? Os olhos de Victoria se estreitaram. Não finja que entende o que Wyatt e eu tínhamos. Eu entendo o suficiente, disse Emma, sua voz firme apesar do coração acelerado. Eu entendo que você o deixou quando algo melhor apareceu. E agora que sua melhor opção falhou, você o quer de volta. Isso não é amor, Victoria. Isso é conveniência. Como você ousa me dar uma aula sobre amor? Sibilou Victoria. Você não passa de uma interesseira que viu uma oportunidade e a aproveitou. Wyatt era vulnerável e você se aproveitou. Emma sentiu sua raiva aumentar. É isso que você se diz? Que eu devo ter algum motivo oculto porque um homem como Wyatt não poderia possivelmente se importar genuinamente com uma mulher como eu? Por favor, zombou Victoria. Olhe para você. Olhe para suas roupas, sua caminhonete, seu... tudo. Você não é o tipo dele. Nunca será. Talvez seja exatamente por isso que ele me quer, disse Emma em voz baixa. Porque eu não sou nada como você. A crítica atingiu o alvo. O rosto de Victoria ficou vermelho de raiva. Isso não acabou. Wyatt voltará a si eventualmente, e quando ele o fizer, eu estarei esperando. Com isso, ela se virou e voltou para seu carro, deixando Emma abalada, mas firme em seu lugar. Naquela noite,
Quando Wyatt foi à cabana de Emma para seu jantar habitual de sexta-feira à noite, ele a achou incomumente quieta. Tudo bem? Perguntou ele enquanto eles guardavam os pratos. Emma hesitou e então decidiu pela honestidade. Victoria veio me ver hoje. A expressão de Wyatt escureceu. O quê? Onde? Na fazenda, depois do meu turno. Ela estava chateada. O que ela disse a você? Wyatt exigiu. Emma respirou fundo. Ela disse que você foi vê-la ontem, na casa de seu pai. O rosto de Wyatt caiu. Emma, eu posso explicar. Emma sentiu seu coração afundar. Então era verdade. Você não me deve explicações, Wyatt. Nós nunca prometemos exclusividade um ao outro. Não, não é isso. Wyatt passou a mão pelo cabelo em frustração. Sim, eu fui vê-la, mas não pelo motivo que você está pensando. Depois que Harold veio à fazenda, eu senti que precisava de um fechamento real. Então eu fui falar com ela pela última vez. E? Emma perguntou, tentando manter sua voz neutra. E eu disse a ela exatamente o que disse, ao pai dela. Que tudo o que tínhamos acabou. Que eu segui em frente com você. Wyatt se aproximou, pegando as mãos de Emma em suas mãos. Eu contei a ela sobre nós, Emma. Sobre como eu me sinto por você. Como você se sente por mim? Perguntou Emma, sua voz quase inaudível. Os olhos de Wyatt encontraram os dela, sérios e sinceros. Eu te amo, Emma Carter. Acho que estou me apaixonando por você desde o dia em que você me fez jantar depois do casamento, que não foi. Você me viu no meu pior momento e você não fugiu. Você não tentou me consertar ou me mudar. Você simplesmente me aceitou. Me apoiou, me fez querer ser melhor. Emma sentiu lágrimas brotando em seus olhos. Eu também te amo, Wyatt, mas estou com medo. Victoria não vai desistir. Deixe-a tentar, disse Wyatt firmemente. Nada do que ela fizer ou disser pode mudar como eu me sinto por você. Estamos construindo algo real aqui, Emma. Algo que pode durar. Ele a puxou para seus braços e Emma se permitiu acreditar nele. Se permitiu confiar no futuro que estavam criando juntos. Mas uma pequena dúvida persistente permaneceu, alimentada pelas palavras venenosas de Victoria e pelas próprias inseguranças persistentes de Emma. O amor realmente seria suficiente para superar as diferenças entre eles? Ou Victoria estava certa? Ela era apenas uma distração, temporária da dor de Wyatt, uma novidade que eventualmente desapareceria. Como se sentindo seus pensamentos, Wyatt ergueu o queixo dela, forçando-a a olhar em seus olhos. Pare de pensar demais. O que temos é real. Nunca tive tanta certeza. De nada. Promessa? Emma sussurrou. Promessa! Ele respondeu, selando o voto com um beijo que afastou suas dúvidas, pelo menos por enquanto. Mas enquanto eles se acomodavam no conforto um do abraço do outro, nenhum deles percebeu a figura observando de fora da janela da sala. De estar de Emma, Victoria, seu rosto contorcido de ciúme e determinação. Isso não acabou, nem de longe. As festas de fim de ano se aproximaram rapidamente, trazendo uma atmosfera festiva para Meadow Creek. A rua principal foi decorada com luzes piscantes, guirlandas penduradas em todas as portas, e o festival anual de Natal estava a apenas 2 semanas de distância. Para Emma, seria seu primeiro Natal com Wyatt, um pensamento que a encheu de emoção e um toque de ansiedade. Ela queria que tudo fosse perfeito, apesar de seu orçamento limitado para presentes. Ela estava trabalhando em uma pintura especial para ele, uma paisagem de sua fazenda no verão, capturando a luz dourada sobre o pomar de maçãs, onde eles compartilharam tantos momentos importantes. Enquanto Emma pendurava decorações simples em sua cabana, seu telefone tocou. Era Grace Lawson. Emma, querida, espero não estar interrompendo nada, disse Grace quando Emma atendeu. De jeito nenhum. Só colocando algumas decorações de Natal. Maravilhoso. É exatamente por isso que estou ligando. Sempre organizei o jantar de véspera de Natal para a família e queria convidá-la pessoalmente para se juntar a nós este ano. O coração de Emma se encheu de emoção. Ser incluída no Natal da família Lawson era um passo significativo, um reconhecimento público de seu lugar na vida de Wyatt.
Eu adoraria ir, Grace. Obrigada por pensar em mim. Claro, você é importante para o Wyatt, o que a torna importante para mim. Grace fez uma pausa. Há mais uma coisa que eu queria discutir com você. Você estaria livre para almoçar amanhã? Só nós duas? Sim, seria ótimo, respondeu Emma, curiosa sobre o que Grace queria discutir. Maravilha. Vamos nos encontrar no Maggie's Café ao meio-dia. E Emma, talvez mantenha isso entre nós por enquanto. Quero surpreender o Wyatt com algo. Depois de desligar, Emma se viu sorrindo. Ser bem-vinda à família de Wyatt parecia ser mais uma peça de sua vida se encaixando. Apesar da presença contínua de Victoria na cidade e das tentativas ocasionais de falar com Wyatt, Emma estava começando a acreditar verdadeiramente no futuro deles juntos. No dia seguinte, Emma chegou ao Maggie's Café alguns minutos antes do horário. O aconchegante restaurante estava decorado para o Natal, com uma pequena árvore em um canto e guirlandas penduradas nas janelas. Grace já estava sentada em uma mesa perto do fundo, um sorriso caloroso se espalhando por seu rosto, quando ela avistou Emma. Obrigada por me encontrar, disse Grace quando Emma se sentou. Sei que você deve estar ocupada com as festas de fim de ano chegando. Nunca estou muito ocupada para um almoço. Emma a tranquilizou. Está tudo bem? Sua ligação pareceu um pouco misteriosa. Os olhos de Grace brilharam. Tudo está bem, mais do que bem, na verdade. Eu queria te dar algo e preferi fazer isso sem o Wyatt por perto. Ela pegou na bolsa e tirou uma pequena caixa de veludo. A respiração de Emma parou quando Grace a colocou na mesa entre elas. Esta era da minha mãe, Grace explicou, abrindo a caixa para revelar um delicado anel de ouro com um pequeno, mas perfeito, brilhante. E antes disso era da mãe dela, o anel de noivado da nossa família por 3 gerações. Emma encarou o anel, depois Grace novamente. Eu e Wyatt ainda não conversamos sobre casamento. Grace sorriu com sabedoria. Talvez não oficialmente. Mas eu conheço meu filho, Emma. Eu vi o jeito como ele olha para você. O jeito como ele fala sobre você. E eu vi os planos que ele tem feito para aquela casa na colina. Emma corou. Ele te contou sobre isso? Ele está animado com o futuro. De vocês juntos. E eu também estou. Grace empurrou a caixa para mais perto de Emma. Não estou dizendo que ele está planejando pedir sua mão em casamento amanhã. Mas quando chegar a hora, eu quero que ele tenha isso. E eu quero que você saiba que tem a minha bênção. Completa e absoluta. Lágrimas encheram os olhos de Emma. Obrigada, Grace. Isso significa mais para mim do que eu consigo dizer. Apenas me prometa uma coisa, disse Grace, sua expressão ficando séria. Seja paciente com ele. Wyatt sempre sentiu as coisas profundamente, e o que Victoria fez o feriu de maneiras que ele talvez nem mesmo entenda completamente ainda. Mas eu nunca o vi tão feliz quanto ele está com você. Eu o amo, Emma disse simplesmente. Eu vou esperar o tempo que ele precisar. Grace estendeu a mão pela mesa para apertar a mão de Emma. É exatamente por isso que você é a mulher certa para meu filho. Enquanto elas desfrutavam do almoço, discutindo os planos de Natal e as tradições familiares, nenhuma das duas percebeu Victoria sentada em um canto distante do café, observando a interação delas com os olhos semicerrados. Quando Grace entregou a pequena caixa a Emma, o rosto de Victoria escureceu de fúria e determinação. Mais tarde naquela tarde, Emma voltou para sua casa e encontrou o carro de Victoria estacionado em sua entrada. Com um suspiro de resignação, ela parou ao lado dele. Ela sabia que essa confrontação viria eventualmente. Victoria estava esperando em sua varanda, elegante como sempre em um casaco de lã caro, seus cabelos loiros perfeitamente penteados, apesar do vento de inverno. Precisamos conversar, disse. Victoria sem rodeios. Acho que já dissemos tudo o que temos a dizer uma para a outra, respondeu Emma pegando suas chaves de casa na bolsa. Não exatamente tudo. A voz de Victoria estava fria. Eu vi você com a Grace hoje. Eu vi o que ela te deu. Emma enrijeceu. Isso é entre Grace e eu. Aquele anel pertence à minha família. Era para ser meu. É uma herança de família Lawson. Emma a corrigiu gentilmente. E Grace pode dar para quem ela quiser.
A compostura perfeita de Victoria rachou levemente. Você realmente acha que esse seu pequeno conto de fadas vai durar? A camponesa e o fazendeiro milionário, por favor, é um caso de rebote, nada mais. Se isso é o que você precisa acreditar, Victoria, vá em frente. Mas Wyatt e eu sabemos que o que temos é real. Real? Victoria riu amargamente. Deixe-me dizer o que é real. Wyatt e eu crescemos juntos. Nossas famílias são amigas há gerações. Nós combinamos. Você é uma novidade. Diferente. Empolgante porque você é a fruta proibida. Mas as novidades se desgastam, Emma. E quando essa se desgastar, Wyatt voltará para onde ele pertence. Emma sentiu uma onda de confiança que a surpreendeu. Era a mesma Victoria que a havia intimidado tanto, mas agora suas palavras pareciam quase lamentáveis. Se você realmente acreditasse nisso, disse Emma calmamente, você não estaria aqui tentando me convencer. Você simplesmente esperaria acontecer. O rosto de Victoria ficou vermelho de raiva. Aproveite seu pequeno romance enquanto durar. Mas lembre-se, eu estarei esperando. E eu sei exatamente como tê-lo de volta. Com isso, ela voltou para o carro e dirigiu embora, deixando Emma preocupada com suas palavras de despedida. O que Victoria quis dizer com saber exatamente como tê-lo de volta? Algo em seu tom sugeria que ela tinha um plano, algo mais concreto do que simplesmente esperar que Wyatt mudasse de ideia. Deixando o pensamento de lado, Emma entrou em sua casa e colocou cuidadosamente o presente de Grace, o anel da família, em sua pequena caixa de joias para guardar. O que quer que Victoria estivesse planejando, Emma confiava no que ela e Wyatt haviam construído juntos. Sua base era forte, baseada em respeito mútuo e amor genuíno, mas uma pequena voz em sua mente sussurrava cautela. Victoria Reynolds era uma mulher acostumada a conseguir o que queria, e ela claramente queria Wyatt de volta. A véspera de Natal chegou com uma leve camada de neve, transformando Meadow Creek em um cenário perfeito para as férias. Emma passou a manhã assando o pão de cranberry especial de sua avó para levar para o jantar da família Lawson. Sua casa cheia do aroma quente e picante das festas de fim de ano. Enquanto ela embrulhava o presente de Wyatt, a pintura que ela havia terminado na noite anterior, seu telefone tocou. Feliz véspera de Natal. Wyatt a cumprimentou calorosamente. Tudo pronto para hoje à noite? Só estou dando os toques finais no seu presente, respondeu Emma. Espero que você goste. Se for seu, eu vou adorar. Olha, preciso ir até a cidade para uma tarefa de última hora. Posso te buscar por volta das 5 em vez das 4? Claro, eu estarei pronta. Depois que eles desligaram, Emma embrulhou os presentes restantes para Grace e alguns outros membros da família, e então começou a se arrumar para a noite. Ela havia comprado um vestido novo para a ocasião, vermelho escuro com uma gola modesta e uma saia fluida que girava em torno de suas panturrilhas. Custou mais do que ela costumava gastar em roupas, mas o Natal na casa Lawson parecia uma ocasião que valia a pena o luxo. Às 5 para as 5, uma batida em sua porta a surpreendeu. Wyatt estava adiantado. Ela apressou-se para atender, um sorriso já se espalhando por seu rosto. Mas não era Wyatt quem estava em sua varanda. Era Thomas, sua expressão séria. Thomas? Está tudo bem? Eu preciso que você venha comigo, disse ele, sua voz urgente. É o Wyatt. Teve um acidente. Emma sentiu o sangue drenar do seu rosto. Que tipo de acidente? Ele está machucado? Onde ele está? Ele está no Hospital Geral de Meadow Creek. Sua caminhonete atingiu uma mancha de gelo na estrada da montanha. Emma, é grave. Ele está pedindo por você. Emma pegou seu casaco e bolsa sem se preocupar com os presentes ou o pão de cranberry. Esfriando em sua bancada. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia trancar a porta. Eu dirijo, disse Thomas, a levando para o carro dele. A viagem para o hospital foi um borrão, com a mente de Emma correndo pelas terríveis possibilidades. A estrada da montanha era notoriamente perigosa no inverno, serpenteando em torno de quedas íngremes com corrimãos mínimos. Se a caminhonete de Wyatt tivesse saído da estrada... Você ligou para Grace? Perguntou ela enquanto eles aceleravam em direção à cidade.
Thomas acenou com a cabeça. Ela já está lá. O pronto-socorro estava silencioso na véspera de Indeed. Natal com apenas uma enfermeira na recepção e um único paciente na sala de espera. Emma correu para a recepção. Estou aqui pelo Wyatt Lawson. Houve um acidente. A enfermeira parecia confusa. Wyatt Lawson? Não tivemos nenhum acidentado admitido hoje. Emma se virou para Thomas confusa. Eu não entendo. Mas Thomas tinha ido embora. E parado na entrada do hospital estava Victoria, um sorriso satisfeito em seu rosto. O que está acontecendo? Exigiu Emma, seu medo se transformando em raiva. Onde está Wyatt? Onde está Thomas? Victoria se aproximou lentamente. Wyatt está bem. Não houve acidente. Eu paguei Thomas para te trazer aqui. Por que você faria algo assim? A voz de Emma tremia de raiva e medo persistente. Porque eu precisava que você estivesse fora do caminho, disse Victoria calmamente. Agora Wyatt está em sua casa, onde eu disse a ele que você estaria esperando com notícias importantes. Notícias sobre como você tem mentido para ele, o tempo todo. O sangue de Emma gelou. Do que você está falando? Que mentiras? O sorriso de Victoria se alargou. Não importa que mentiras. O que importa é que eu plantei dúvida suficiente para fazê-lo questionar tudo sobre você. E quando ele encontrar as provas que deixei para ele descobrir, ele nunca mais vai confiar em você. Provas do quê? Emma já estava se movendo em direção à saída, desesperada para voltar para sua casa, para Wyatt. Digamos apenas que eu fiz algumas edições criativas em suas conversas de texto. É incrível o que você pode fazer com a tecnologia hoje em dia. Victoria se moveu para bloquear seu caminho. Quando você voltar, será tarde demais. Ele vai acreditar que você o tem enganado o tempo todo, assim como eu fiz. Emma a empurrou. Wyatt me conhece melhor do que isso. Ele nunca vai acreditar no que quer que você tenha plantado. Você tem certeza? Victoria gritou atrás dela. Homens com orgulho ferido tomam decisões tão precipitadas, e o orgulho de Wyatt já foi gravemente ferido uma vez este ano. Emma não se preocupou em responder. Ela correu para o estacionamento, procurando freneticamente uma maneira de voltar para sua casa. O hospital ficava no lado mais distante da cidade, a pelo menos 5 milhas de sua casa, e ela não tinha carro. Em desespero, ela pegou seu telefone para ligar para Wyatt, mas não havia sinal. Um problema comum no hospital, aninhado como estava, em um vale com pouca recepção. Ela começou a caminhar rapidamente em direção à estrada principal, esperando deter um carro que passasse ou chegar a um local com melhor sinal de celular. A neve estava caindo mais forte agora, a temperatura caindo à medida que a noite se instalava. Em sua pressa para ir para o que ela pensava ser o lado de Wyatt, ela havia pegado apenas um casaco leve, inadequado para o clima cada vez mais rigoroso. Depois do que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas 20 minutos, um carro se aproximou. Emma acenou freneticamente, o alívio a inundando quando ele diminuiu a velocidade, e depois parou ao lado dela. Emma? Era Lily, sua amiga da padaria. O que diabos você está fazendo aqui neste clima? Você não deveria estar na casa dos Lawson. Para a noite de Natal? Perguntou Lily. Lily, graças a Deus, ofegou Emma entrando no banco do passageiro. Preciso ir para a minha casa de campo imediatamente. É uma emergência. Lily não perdeu tempo fazendo perguntas. Apenas virou o carro e seguiu em direção à casa de Emma o mais rápido que as estradas nevadas permitiam. A Victoria me enganou, explicou Emma sem fôlego enquanto dirigiam. Ela me mandou para o hospital dizendo que o Wyatt tinha sofrido um acidente, mas era mentira. Agora o Wyatt está na minha casa de campo, e a Victoria plantou algo lá para fazê-lo pensar que eu estava mentindo para ele. Aquela mulher é pura veneno, resmungou Lily, pisando mais fundo no acelerador. Não se preocupe, vamos chegar lá. Mas quando viraram na estrada de Emma, viram a caminhonete de Wyatt já se afastando de sua casa de campo, dirigindo rápido apesar das condições perigosas. Não, Emma gritou. Temos que impedi-lo. Lily buzinou várias vezes, piscando os faróis, mas Wyatt não diminuiu a velocidade. Se alguma coisa, ele dirigiu mais rápido, claramente ansioso para escapar. Siga-o, Emma implorou. Por favor, Lily. Com esse tempo?
Isso é perigoso, Emma. Ele está dirigindo como se estivesse com raiva. E essas estradas são traiçoeiras. Eu tenho que falar com ele. Eu tenho que consertar o que quer que a Victoria tenha feito. Por favor. Vendo o desespero nos olhos de sua amiga, Lily relutantemente aumentou a velocidade, mantendo as luzes traseiras de Wyatt à vista, enquanto contornavam a estrada de terra. O que você acha que a Victoria plantou? Lily perguntou enquanto dirigiam. Eu não sei, Emma admitiu. Ela disse algo sobre conversas de texto editadas, fazendo parecer que eu estava mentindo para ele o tempo todo. Mas por que o Wyatt acreditaria nisso? Ele te conhece. Ele te ama. Emma fechou os olhos brevemente, lutando contra as lágrimas. A Victoria está certa em uma coisa. O orgulho do Wyatt já foi ferido uma vez. Pode não ser preciso muito para fazê-lo duvidar de tudo. Elas seguiram a caminhonete de Wyatt pela cidade e para o outro lado, em direção à fazenda Lawson. Quando viraram na longa entrada que levava à casa, elas puderam ver a caminhonete de Wyatt já estacionada, a porta da frente da casa aberta, pois ele claramente tinha corrido para dentro. Espere aqui, Emma disse a Lily quando pararam. Isso é entre mim e o Wyatt. Você tem certeza? Eu poderia vir para apoio moral. Emma balançou a cabeça. Eu preciso fazer isso sozinha, mas obrigada por tudo. Ela se aproximou da fazenda com o coração na garganta, sem saber o que encontraria ou o que Victoria tinha feito o Wyatt acreditar. Através das janelas, ela pôde vê-lo andando de um lado para o outro na sala de estar, um pedaço de papel apertado em sua mão. Emma bateu na porta aberta, depois entrou. Wyatt! Ele se virou para encará-la, sua expressão uma mistura de raiva e dor que lhe partiu o coração. Como você pôde? Seja o que for que você ache que eu fiz, não é verdade, Emma disse rapidamente. A Victoria me armou. Ela fez o Thomas me dizer que você tinha sofrido um acidente para me afastar da minha casa de campo. Wyatt levantou o papel em sua mão. Então você não escreveu isso? Essa não é sua letra? Emma se aproximou, tentando ver o que ele estava segurando. Parecia ser uma carta, e sim, a letra parecia ser dela, mas ela nunca tinha escrito nenhuma carta para Wyatt. Eu não sei o que é isso, ela disse honestamente. Posso ver? Wyatt hesitou, depois jogou o papel em direção a ela. Pode, leia. O que você escreveu para sua amiga sobre seu plano de conquistar o bacharel mais elegível da cidade, depois que seu casamento acabou. Emma examinou a carta com descrença. Ela era endereçada a uma velha amiga com quem ela não falava há anos, detalhando um plano calculado para conquistar o coração de Wyatt por seu dinheiro e status. A letra era notavelmente semelhante à dela, mas as palavras horríveis e calculistas, não eram nada que ela jamais diria ou pensaria. Isso não é meu, ela disse firmemente olhando para seus olhos. Eu nunca escrevi isso. A Victoria deve ter falsificado de alguma forma. Estava na sua gaveta, Emma, em um envelope endereçado a alguém chamado Megan. Sua letra no envelope também. Megan Collins. Era minha colega de quarto na faculdade. Não conversamos há pelo menos 5 anos. Emma respirou fundo. Wyatt, pense nisso. Eu já, em todo o tempo em que você me conhece, agi como a pessoa que escreveu esta carta? Eu já parecia alguém que se importa com dinheiro ou status? A expressão de Wyatt vacilou levemente. Não. Mas a evidência foi plantada por uma mulher que está desesperada para te ter de volta. Uma mulher que deixou muito claro que fará qualquer coisa para nos separar. Emma se aproximou dele. Wyatt, olhe para mim. Olhe mesmo para mim. Você realmente acredita que sou capaz desse tipo de cálculo? Desse tipo de decepção? Wyatt a encarou por um longo momento, seus olhos procurando os dela. Finalmente seus ombros caíram. Não, eu não acredito. Não realmente. Mas quando eu encontrei isso, trouxe de volta tudo o que senti quando a Victoria foi embora. Todas as dúvidas, toda a humilhação. Eu sei, Emma disse suavemente. E foi exatamente com isso que a Victoria estava contando. Ela mesma me disse que estava armando algo para te fazer duvidar de mim. A expressão de Wyatt endureceu. Ela admitiu isso para você? Quando? No hospital.
depois que percebi que não. Houve nenhum acidente. Emma alcançou sua mão. Wyatt, eu te amo. Eu nunca menti para você sobre nada que importe. O que temos é real. Pelo menos, é para mim. É real para mim também, disse Wyatt, apertando sua mão. Sinto muito por ter duvidado de você, mesmo por um minuto. É só que me encontrar esta carta. Eu entendo. A Victoria sabe exatamente onde atacar para causar a maior dor. Emma hesitou, então acrescentou. Mas se vamos ter um futuro juntos, você precisa confiar em mim. Realmente confiar em mim. Não apenas até a próxima vez que alguém tentar plantar dúvidas. Wyatt a puxou para seus braços. Você está certa. E eu confio em você, Emma. Com meu coração, com meu futuro, com tudo. Eles ficaram lá se abraçando, a carta forjada esquecida no chão a seus pés. Depois de um longo momento, Emma se afastou levemente. Sua mãe provavelmente está se perguntando onde estamos. É véspera de Natal. Wyatt sorriu ironicamente. Eu provavelmente deveria ligar para ela e explicar por que estamos atrasados. Embora eu não tenha certeza de como explicar que minha ex-noiva maluca falsificou uma carta para nos separar. Na verdade, disse uma voz da porta, você não precisará explicar nada. Eles se viraram para encontrar Gracie Lawson parada ali, e ao lado dela, parecendo totalmente arrependida, estava Victoria. Mãe? Wyatt disse confuso. O que está acontecendo? Gracie entrou na casa, mantendo um aperto firme no braço de Victoria. Encontrei a Victoria no mercado mais cedo. Ela parecia muito satisfeita consigo mesma. Demais. Então a convidei para uma xícara de café e a fiz falar. Ela tem algo para contar a vocês dois. Victoria olhou para o chão, recusando-se a encontrar seus olhos. Sinto muito, ela murmurou. Eu falsifiquei a carta, e eu armei a falsa emergência para tirar a Emma do caminho. Por quê? Wyatt exigiu. O que poderia possivelmente fazer você pensar que isso estava certo? Victoria finalmente olhou para cima, seus olhos brilhando com lágrimas reprimidas. Porque percebi muito tarde o que eu tinha jogado fora. Porque pensei que se eu pudesse simplesmente fazer você duvidar dela, você poderia me dar outra chance. O amor não funciona assim, disse Gracie firmemente. E eu acho que você sabe disso no fundo. Victoria acenou miseravelmente. Eu sei agora. Vendo o quão rapidamente você a defendeu, Wyatt, eu percebi que nunca tive chance. O que você tem com ela é real de uma forma que o que nós tínhamos nunca foi. Estou feliz que você veja isso, disse Wyatt, sua voz amolecendo levemente. Espero que você encontre alguém que te ame como você merece, Victoria. Mas não sou eu. Nunca fui realmente. Victoria acenou novamente, uma única lágrima escorrendo por sua bochecha. Eu deveria ir. Meu pai está esperando. Estamos saindo da cidade depois das férias, começando de novo em algum lugar novo. Acho que é melhor assim, disse Grace, uma pitada de bondade retornando à sua voz. Para todos. Depois que Victoria foi embora, Grace se voltou para Emma, e Wyatt com um sorriso pesaroso. Bem, não foi assim que eu imaginei começar nossa celebração de Natal. Mas pelo menos o ar está limpo agora. Wyatt puxou Emma para perto de seu lado. Mais limpo do que tem sido em muito tempo. Eu deveria avisar a Lily o que aconteceu. Emma lembrou de repente. Ela me trouxe aqui e está esperando lá fora. Convide-a para entrar, Grace insistiu. Quanto mais gente, melhor na noite de Natal. Enquanto se preparavam para ir para a casa de Grace para o jantar familiar atrasado, Wyatt puxou Emma de lado por um momento de privacidade. Sinto muito por ter duvidado de você, ele disse, segurando seu rosto em suas mãos. Quando eu encontrei aquela carta, foi como se todas as inseguranças que eu já tive voltassem. Eu entendo. Emma o tranquilizou. A Victoria sabia exatamente o que estava fazendo. Mas isso não é desculpa. Eu deveria ter confiado em você completamente. Ele colocou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa. Não a caixa de anel antiga que Grace havia dado a Emma, mas uma nova. Eu ia esperar até depois do jantar para fazer isso. Mas depois de tudo o que aconteceu esta noite, não quero esperar mais um minuto. A respiração de Emma parou quando ele caiu de joelhos diante dela. Emma Carter,
Você entrou na minha vida quando eu estava no meu pior momento. Você me mostrou como o amor verdadeiro se parece. Não grandes gestos ou aparências perfeitas, mas cuidados constantes e honestos dia após dia. Você me amou por quem eu sou, não por quem você queria que eu fosse. Wyatt abriu a caixa para revelar um anel de diamante simples, mas bonito. Você quer se casar comigo? Você quer construir uma vida comigo naquela colina de que falamos e enfrentar o que vier a seguir juntos? Através de suas lágrimas, Emma acenou com a cabeça. Sim, sim a tudo isso. Quando Wyatt colocou o anel em seu dedo e se levantou para beijá-la, Emma sentiu uma sensação de certo, de voltar para casa, que ela nunca tinha experimentado antes. Era assim que o amor deveria ser. Não uma montanha-russa dramática de emoções, mas uma certeza estável e inabalável. Eu tenho algo para você também, ela disse quando se separaram. Sua mãe me deu algo para guardar para você, uma herança de família. Os olhos de Wyatt se arregalaram. O anel Lawson. Ela já te deu? Emma acenou com a cabeça. Para quando? A hora fosse certa. Acho que essa hora é agora. Eu vou pegar com você mais tarde, ele disse, beijando-a novamente. Agora eu só quero aproveitar este momento. Você e eu começando nosso futuro juntos. Da porta, Grace os observava com um sorriso satisfeito. Era isso que ela sempre quis para seu filho. Não um casamento de conveniência ou posição social, mas uma parceria baseada em amor e respeito genuínos. Emma pode não ter sido a noiva que alguém esperava para Wyatt Lawson, mas ela era exatamente quem ele precisava. Enquanto todos saíam para a noite nevada, Emma olhou para trás para a fazenda, onde grande parte de sua história com Wyatt havia se desenrolado. Da noite em que ele foi deixado no altar a este pedido de casamento, na véspera de Natal, havia sido uma jornada que nenhum deles poderia ter antecipado. O humilde trabalhador rural realmente conquistou o coração do fazendeiro milionário. Não por cálculo ou projeto, mas por amor simples e honesto. E isso, Emma sabia, era o maior presente de todos.